Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bênçãos de Deus na minha vida. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o legado do cristianismo. No Evangelho de João, capítulo 13 e o 14, nós vimos que Jesus ele dá algumas orientações aos discípulos, porque a morte dele já estava iminente, né? Ele não ficaria mais, né, nessa terra como homem, né, juntamente ali com os discípulos. Então, creio eu, né, que de tudo que os discípulos viram Jesus fazer, de todos os ensinamentos que eles ouviram de Jesus, né, naquele momento faltava pouquíssimo para a morte dele, onde ele estava ali reunidos com os discípulos. No capítulo 13, né, um pouco antes da festa da Páscoa, ele dá um ensinamento fundamental, né, na nossa vida. Nós que somos pais e mães, né, a gente ensina muitas coisas para os nossos filhos, mas alguns ensinamentos são triviais. Não come de boca aberta, não fala alto, mas alguns ensinamentos são fundamentais, como você não deve mexer nas coisas das pessoas sem permissão, você não deve destratar os mais velhos, e assim vai no nosso viver diário. E Jesus veio ali, no capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Vocês leem aí na Bíblia de vocês. Não vou ler agora para não prolongar o vídeo. O Senhor, ele dá um exemplo. Ele lava os pés dos discípulos, dos 12. Mesmo de Judas, aquele que Jesus já sabia que eu teria traído. Jesus também lavou os pés de Judas. Você teria lavado? Você lavaria os pés? Você serviria? Você perdoaria? Você serviria junto com o irmão? Que talvez não seja um traidor, mas é aquele irmão que é chato. Aquele irmão que dá opinião em tudo. Aquele irmão que, o jeito daquele irmão não dá certo com o meu. Você lavaria os pés dele ou dela? O Senhor Jesus aqui ele nos dá um ensinamento de humildade, né? O maior, ali o mestre, o Senhor entre eles, lavou os pés de cada um deles. Ele falou que no início vocês não entenderiam aquilo que eu estava fazendo, mas mais tarde vocês iriam entender. E hoje nós entendemos aquilo que Jesus fez. E no livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 2, também o Senhor nos deixa um exemplo de humildade, né? E em João 13, o Senhor também nos fala sobre Ele os amou, né? Começa, um dos primeiros versículos fala que Ele os amou até o fim. E depois Ele dá essa lição, que é algo fundamental na vida de um cristão. Humildade. Humildade. Mas não essa falsa humildade. As minhas roupas são simples. Eu coloco até pano de saco. Eu sou uma irmã que jejua. Eu sou uma irmã que busca tanto a Deus. Mas está falando mal da outra irmã. Está criticando a roupa do outro irmão. Está criticando o casamento do outro. Não essa falsa humildade. Mas aquela humildade de se esvaziar. De considerar o outro superior a nós mesmos. Quando existe essa humildade, também existe amor. O amor e a humildade andam juntos. Porque quando a gente ama, a gente renuncia, a gente abre mão, né, de muitas coisas. E a humildade é se esvaziar. E o legado do Senhor Jesus deixou para nós é esse. O cristianismo,
Esse é o maior legado do cristianismo. Amor e humildade, que é aquilo que Jesus deixou para nós. O próprio Deus deu essa missão para Jesus. Vai à terra e cumpra aquilo a qual eu te ordenei. E o Senhor Jesus viveu aqui na terra uma vida de humildade e de muito amor. E hoje, esse legado ficou para nós. O legado é o quê? É receber uma missão especial de alguém e cumpri-la, colocar em prática. Que eu e você sejamos estes que coloquem em prática o legado do nosso Senhor Jesus. No versículo 17 do capítulo 13 do Evangelho de João fala assim: portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos e o praticares, abençoados sereis, ou felizes sereis. Que eu e você, meus amados irmãos, venhamos a praticar esse legado, essa orientação, esse ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Beijo, 1000 beijos para cada um de vocês. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Depois eu volto para falar mais um pouquinho sobre esse assunto que é de extrema importância na vida de um cristão. Que as pessoas não venham apenas falar sobre o cristianismo, gostar do cristianismo, mas que as pessoas possam olhar para o cristianismo e verem cristãos que vivem segundo a vontade de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Um abraço.